Então, Deus tem uma palavra para você nessa noite, você crê nisso? Tenho certeza que o Senhor, Ele preparou um culto maravilhoso. Hoje nós vamos ministrar sobre um tema: na provação continue caminhando. E eu tenho certeza que o que Deus fez na vida de Abraão, Ele pode nos ensinar a sair da cena de coisas difíceis que a gente enfrenta nessa vida. E às vezes a gente fica assim, poxa, é tanta coisa que a gente enfrenta, é tanta dificuldade que a gente enfrenta, por mais que a gente não procure ela parece que nos procura e nos encontra, é assim ou não é? Mas hoje, saiba de uma coisa, a dificuldade ela só permanece se você não perseverar, se você não continuar caminhando, porque o caminho, a batalha, a guerra, não pode parar. É ela que te fortalece, é ela que te prepara, é ela que te acelera ao destino que Deus tem. Curve a sua cabeça comigo, nós vamos orar ao Senhor. E abra aí, por favor, Léo, livro de Gênesis capítulo 22, enquanto o povo ora, 22 versículo 1. Pai, nós bendizemos o teu nome mais uma vez. Obrigado por o Senhor ter preparado esse momento especial, porque se o Senhor não fosse conosco, nós nem entraríamos por essa porta e nem estaríamos aqui. É o Senhor o fôlego da vida, é o Senhor a saúde, é o Senhor a paz, é o Senhor a clareza, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento. É o Senhor que controla tudo, meu Pai, e estamos debaixo desse controle. Não queremos sair debaixo do teu controle, não queremos nunca na nossa vida pegar o controle, e se assim um dia nós viermos a se ousar para pegar, não permita, toma de volta. O Senhor tem liberdade para nos guiar, para nos orientar, para nos despertar, e até mesmo, ó Pai, para nos exortar, para que possamos nos aprumar na Tua presença, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és o poderoso, o grande eu sou, o Alfa. Tu és o amado da minha alma, o amado dessa igreja. O povo está aqui porque te ama, Pai. O povo está aqui porque te adora. O povo está aqui porque acredita no Senhor. O povo está aqui porque sente o Senhor nesse lugar, sente a Tua presença nesse lugar, porque esse lugar é um lugar de milagre, é um lugar de transformação, de mudança, de provisão, porque esse lugar o Senhor fala, o Senhor opera, o Senhor manifesta o Teu poder, e porque o Senhor é aquele que é, não há outro acima do Senhor, não há outro, Pai. Nos ensina nessa noite, fala conosco nessa noite, que os ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz, que a mente encontre calmaria agora, e que todo o principado e potestade que estão nos ares caia por terra agora, em nome de Jesus. Eles são derrotados, eles já foram destruídos na cruz, meu Pai. Nós já vencemos ele por intermédio de Cristo, só precisamos vencer o nosso eu, a nossa natureza, a nossa carne, e nós vamos hoje aprender um pouco de como vencer isso, e eu tenho certeza que o Senhor falará conosco, como sempre tem falado, em nome de Jesus. A igreja diz: por favor, Gênesis 22, 1. Antes de eu começar a mensagem, quero pedir a todos vocês que orem por minha esposa. Ela está gestante, teve um pequeno sangramento na sexta-feira, mas já está tudo bem, o neném está bem, está tudo, as crianças estão pulando lá dentro, se formando, e vai vir com saúde. Mas a oração do justo pode muito seus efeitos, então sempre é bom você pedir oração. Ore, nos cubra com oração em nome de Jesus, que eu tenho certeza que Deus vai retribuir 100 vezes mais sobre a sua vida. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a quem? Ele fez o quê? Fez o quê? Leia comigo, viu? Vou começar o treinamento agora de quem quer ser um obreiro aprovado e quem já é obreiro.
para como você fazer sermão, e eu preciso que você entenda como é que você lê a Bíblia, para que você extraia o que Deus quer falar. E aconteceu depois dessas coisas que provou e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E ofereceu ali em holocausto, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, ou preparou, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Em outras versões tem, eu e meu filho subiremos ao monte, e adoraremos a Deus e voltaremos. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus, para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos, diga comigo, e continuaram a caminhar juntos. Você não pode parar a caminhada. A prova pode vir. Deus pode te provar. Mas diga para teu irmão, você nunca pode parar. Escute uma coisa. Abraão é um homem que foi chamado por Deus para ser o homem que seria pai da nação. É por intermédio de Abraão que eu e você nos consideramos filho de Abraão. Porque a fé foi introduzida na terra por intermédio de quem? De quem? Quem foi considerado o homem de fé? Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver, 12, você vai ver que Abraão, ele era considerado um homem de fé. Vocês estão com frio, gente? Não? Vou pedir só que baixe a paleta um pouquinho, por favor, só para baixar, porque ela está muito direcionada a mim aqui. E por Abraão ser este homem de fé, espiritualmente falando, eu e você fomos tornados filho de Abraão por meio da fé. No Velho Testamento era Deus de Abraão, de Isaque, de Já. Deus de Abraão, de Isaque, de Já. No Novo Testamento é Deus de quem? Deus de quem? Seu, benção. É seu. Porque quando Jesus morre na cruz, morre por quem? E Deus é de quem? Ai. Começou a lerdeza emocional. Vou dar um cascudo, viu? Deus é de quem? Não estou entendendo. Por isso que às vezes, gente, você fica pensando que Deus não é com você, mas Deus é com você por intermédio de Cristo. A fé foi criada em Abraão, mas a continuidade foi dada por Cristo. Hoje você não é só filho de Abraão, você também é filho do Pai por intermédio de Cristo. Antes, Pai Abraão, hoje, o Deus Todo-Poderoso, seu Pai. Vocês não estão entendendo nada.
Só que nesse capítulo 22, Deus está pondo Abraão a quê? A prova. Aí agora você vem comigo. Deus está pondo Abraão a prova. O versículo 1 fala: Deus colocou Abraão na prova. Deus provou Abraão. Provar alguém não quer dizer que a confiança foi perdida. Não quer dizer que essa pessoa será derrotada por causa de uma prova. Provar alguém quer dizer que você confia tanto nela que ela precisa confiar também. Quando o homem pergunta à mulher se ela o ama, não é porque ele não ama, é porque ele ama e quer ouvir. Assim sucessivamente, é assim ou não é? É ou não é, gente? É. Você está fingindo que não é, mas é. Você quer ouvir a pessoa falar. E quando Deus chama Abraão, ele diz: eis-me aqui. Só que quando você vai e ver o que Deus está fazendo com Abraão sendo provado naquele momento, não era a primeira prova de Abraão. Diga comigo, era a segunda prova. A primeira prova de Abraão foi em Gênesis capítulo 12, quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua, que eu te farei pai de nação, eu te farei grande, eu te darei essa terra nas tuas mãos. A promessa, a prova, melhor dizendo, ela estava condicionada a algo maravilhoso. Eu te farei um pai de nação, eu te enriquecerei, eu te darei toda essa terra. Mas só que mesmo diante de uma promessa, Abraão também tinha um passado. Tinha ou não tinha? Tinha um passado. E esse passado que Abraão tinha, para ele, talvez esse passado, era um passado que estava maravilhoso e confortável. Porque ele morava na casa de quem? De seus pais. Hoje os filhos querem sair das casas dos pais antes da hora, né? Mas na nossa época a gente não queria sair da casa dos nossos pais, pelo contrário. Estava tão bom a comidinha dada por mamãe, né? A roupinha, as coisas dadas pelo pai. A gente só fazia pedir, não precisava fazer nada. E ainda atrapalhava a vida dos nossos pais. Mas era legal. Quando a gente vai crescendo, o nosso desejo é sair da casa dos pais. Mas você pode ver que se Deus falou algo, é porque Abraão não tinha vontade. Ele foi provocado para sair da casa dos seus pais. Diga comigo uma coisa. A prova, ela faz com que eu e você viva algo que Deus, Ele quer colocar na nossa vida. E isso vai extrair de mim, e vai extrair de você, não o seu pior, mas sim o seu melhor. Abraão só conheceu a Ele de verdade, só viveu aquilo que Deus tinha para ele, quando ele foi provado, gente. Então a prova vai acelerar quem você é, que talvez você ainda nem conheça. Eu estava falando há pouco, que uma mulher quando gera, ela não está pronta para ser mãe. E ela passa a ser mãe, e é aprovada, quando o bebê começa a pedir para mamar, a chorar, a perder as noites, né? Às vezes ficar dodói, e ela aprende a ser uma mãe exemplar. Quem foi que ensinou? Já estava nela, mas só despertou aquela mãe quando ela foi e viu o seu filho ter vida. O pai também. Tudo na vida da gente só vai fazer com que a gente melhore
quando a dificuldade aumenta, sim ou não? Tem uns que desfalecem na dificuldade, tem outros que saem dela muito mais forte. Então a prova sempre vai fazer você avançar. Só se você não quiser avançar. Mas como eu não gosto de pregar para derrotado, só gosto de pregar para vencedor. Então todos que estão aqui vão avançar no nome de Jesus. Se você não for, alguém vai te puxar por aqui, mas você vai assim mesmo. Eu sei que como a prova ela é parte do nosso caminho, independente se você estiver passando uma prova no seu casamento, ou com seus filhos, ou no seu trabalho, ou no seu ministério, tudo isso, gente, é para aperfeiçoar você. Você lembra dessa palavra? O pastor falou comigo no domingo, que quando a coisa esquentar de verdade, é para que eu melhore, é para que eu desperte o meu melhor. E Abraão, a ser provado na sua primeira fase, Deus está convidando o Abraão a deixar o seu passado. Olha, Abraão, eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova fase para você. Deixa o seu passado aí agora. Deixa pai, deixa mãe, deixa parente, deixa casa, deixa conforto, deixa realizações talvez que você já estava realizado nesse momento, deixa a riqueza dos seus pais, deixa tudo e vai, porque eu tenho uma nova fase para você. E a Bíblia diz que Abraão sai da sua terra e sai da tua parentela. Mas Abraão sai dessa vez com uma condição, gente, uma condição. A condição era que ele seria pai de nação, que ele ficaria rico, que ele seria um homem exaltado, um homem grande na terra. Essa era a condição. Sair de uma prova, ou melhor dizendo, ser provado com promessa, é fácil, é tranquilo, porque a gente sabe quem está prometendo, sim ou não? Sim ou não? Mas a segunda prova, Deus está pedindo agora o seu, que ele amava. Abraão não sabe por quê. Abraão não tinha algo revelado à frente, ou seja, não estava debaixo mais de uma direção do porquê entregar o seu filho, do porquê decidir tomar aquela atitude, ou porque Deus estava pedindo a ele tomar essa atitude. Ou seja, ele estava sendo convidado a fazer algo com uma criança, que era uma promessa. Abraão está vivendo a promessa, sabe que Deus prometeu e cumpriu, e agora Deus está pedindo a promessa. Só que diante disso tudo aqui, gente, tudo isso aqui, tudo que está escrito aqui, é como Abraão responde a Deus, que é o que eu quero falar nessa noite para vocês. A resposta de Abraão foi a resposta que talvez eu e você não está dizendo a Deus, ou está respondendo a Deus. Existem respostas na nossa vida que a gente precisa responder de bate pronto. E Abraão, ele estava dizendo a Deus, lá no capítulo 1 de Gênesis 22, quando Deus fala para Abraão: eu quero pedir a você que você vá e apresente a mim o teu filho como holocausto. Se você ler a história toda, você vai ver que Abraão não questiona em momento algum. Não avisa a mãe, porque se avisasse a mãe talvez poderia ser um empecilho. Não conta para os servos, porque se contasse aos servos, os servos também defenderiam ele, ou então questionaria a decisão. Mas ele responde para Deus uma coisa:
Por favor, coloca aí. Gênesis 22. Gênesis 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e disse a Abraão. E disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Toda vez que Deus mandava você fazer algo, gente, não existe questionamento. Não existe porquê. Não tem a pergunta: o que é que pode acontecer, Senhor? Abraão já estava na sua maturidade. Diga comigo, maturidade. O crente imaturo, ele sempre está perguntando muita coisa. Mas o crente maduro, ele não pergunta, ele vive. Ele não quer saber, ele acredita. E Abraão está dando uma resposta madura para Deus. Dizendo: você quer me provar? Eis-me aqui. O que é que vai acontecer? Isaac, eu quero. Tudo bem. Eis-me aqui. Quer seu filho de holocausto? Eis-me aqui. Mata ele para mim. Eis-me aqui. Você não tem direito de ficar com ele mais, porque eu quero ele para mim. Eis-me aqui. O que você mais gosta, eu quero. Eis-me aqui. A prova pode nos fazer perder tudo. A prova pode nos fazer ir ao leito de enfermidade. A prova pode nos fazer perder uma empresa que você tanto sonhou para construir e estava no auge. A prova pode exigir de mim, de você, aquilo que nós mais amamos. Mas qual é a resposta certa? Esse é o segredo. Eu quero declarar sobre a sua vida aqui agora, que toda vez que Deus te colocar na prova, a sua resposta será: o controle está nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Por que eu estou declarando isso? Porque Abraão me ensina através desse texto, que no livro de Gênesis capítulo 12, ele já tinha vivido algo que era para ele surpresa. Imaturo, ele já tinha tomado uma decisão debaixo de uma promessa, debaixo de uma esperança. Mas agora maduro, ele toma uma decisão debaixo de uma confiança. Não importava quem era Abraão, não importava quem era Isaac, o que importava, quem era o Deus que estava falando com ele. Não importava quem era a mulher dele, não importava quem eram as pessoas que estavam com ele, o que importava era o que Deus estava falando com ele. Abraão sabia quem era Deus, mas precisava conhecer ele de verdade. A minha fé e a sua fé só vai materializar quando a gente viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Pastor, como assim? Porque ela só materializa quando você passa por algo que você não tinha estrutura para passar. E aí você vê o quanto você ficou firme mesmo em meio à lágrima. O quanto você veio para a igreja a adorar e a celebrar a Ele, mesmo em meio à dificuldade. O quanto você se moveu, continuou caminhando, por mais que as portas estavam fechadas e nada acontecia, e você não estava enxergando, e você dizendo: Deus proverá, Deus abrirá a porta, eis-me aqui, eu vou debaixo de uma promessa, eu sei o que pode acontecer na minha vida, porque eu confio no Senhor. Abraão confiava em Deus a ponto de, mesmo Isaac morrendo,
Deus poderia ressuscitar o seu filho. Por isso ele era considerado o pai da fé. Porque ele entendia e sabia quem estava falando com ele. Existem vozes que a gente escuta, que na maioria das vezes são favoráveis àquilo que a gente acha que é bom para a gente. Mas essa voz que você está achando que é boa, ela pode estar te afastando do propósito. Então cuidado com essa voz, porque essa voz ela vai lhe entregar aquilo que é confortável para você. Mas a voz de Deus sempre vai ser confronto, sempre vai ser desconfortável, sempre vai mexer com a nossa estrutura primeiro, para depois extrair de mim e de você o que Ele quer. O ouro é provado aonde? No fogo. A uva só sai o bom vinho depois de você amassar, pisar no lagar, para que o vinho bom saia da uva. E melhor ainda, a uva tem que ficar ali por longos meses ou talvez anos, e ainda vai para conserva, ainda vai para um monte de coisa, para extrair o melhor vinho. Então as melhores coisas, as melhores pessoas, sempre passarão por situações mais difíceis do que outras. Mas o que é que eu faço, pastor? Diga para teu irmão: continua caminhando. Não está vendo? Continua caminhando. Não sabe o que vai acontecer? Continua caminhando. Quem prometeu é fiel para cumprir. Quem te chamou, quem te separou, é fiel para fazer você chegar ao destino que já está preparado para você. Primeira fala de Abraão: eis-me aqui. A segunda fala, diga comigo, segunda fala. Ele diz no caminho, na caminhada dele. A Bíblia diz que ele vê o monte Moriá, no caminho de Moriá ele vê o monte, melhor dizendo. E ao ver de longe ele chama os seus servos e diz: fica aí vocês, fica a jumenta, que eu vou com meu filho e eu vou adorar, e nós voltamos. A palavra de Abraão, a fala de Abraão, ajuda muito ele aqui. Porque a fala de Abraão não é um homem que entra em desespero. É uma fala de fé. É uma fala de confiança. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim: olha, eu vou, ou não, melhor dizendo, nós vamos e nós vamos e nós. Ou seja, Deus quer ele, mas Deus vai me dar ele de volta. Não sei como, mas Deus vai me dar. Se é ressuscitado ou não, Deus vai me dar. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. E na promessa diria que ele ia ser pai de e ele não poderia ser pai de nação se ele não tivesse um filho. Aí às vezes Deus te promete um filho, você acha que Deus vai levar só porque deu um sangramento? Não, Deus prometeu. Ah, porque está doente, está isso, está aquilo. Epa, Deus prometeu. Aí às vezes Deus te promete uma empresa e você acha que a empresa vai falir só porque você está numa fase difícil. Diga para teu irmão: Deus prometeu. E a palavra que você tem que dizer é: eu continuo caminhando mesmo sem saber como está a minha empresa, ou se vai decolar ou não. Eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer, o que eu sei que fazer. Eu não posso retroceder, eu tenho que caminhar. Eu não posso parar, porque a prova surgiu, eu tenho que caminhar. Ah, começou a ter discussão num casamento, e vai ter divórcio. Ei, gente, espera aí. Se você era feliz no tempo de namoro, se você era feliz no início do casamento, uma briguinha ou isso, aquilo, já vou divorciar porque a sociedade incentiva você a divorciar. Não, Deus prometeu. Meu casamento vai dar certo. Faça dar certo.
Faça dar certo. Como é que eu faço, pastor? Continue caminhando. Continue caminhando. A fala não é, infelizmente eu vou perder meu filho. A fala, eu vou e volto com eu continuarei com meu marido. Eu continuarei com a minha família. Eu continuarei com a minha empresa. Eu continuarei com aquilo que Deus me deu nas minhas mãos. Eu continuarei. Diga comigo, é continuidade. Parar nunca. Desistir jamais. Terceira fala. A Bíblia diz que Isaac, ele faz uma pergunta a seu. Está aqui a lenha. Está aqui o fogo. Negocinho para acender o fogo. Está aqui a faca ou o cutelo. Mas onde está o cordeiro para o? Onde está o cordeiro para o? Olha a resposta de Abraão no versículo 8. Deus. A conta está vazia, Deus proverá. O que eu tenho que falar para vocês mais aqui, meu Deus do céu? Deus proverá. Pastor, mas eu preciso do emergente. Epa, um emergente passa, vai continuar lá na frente. Quando Deus prover, Ele resolve por completo. Sara queria dar um jeito, mas não tinha nada a ver com Esaú. O filho da promessa era quem? Era quem? Isaac. É Esaú mesmo o nome do filho dele? Ismael, né? Agora que o Esaú não tem nada a ver de Jacó. É filho de Isaac. Porque Jacó e Esaú, não é isso? Esse negócio de nome, até na Bíblia eu esqueço. Não tinha nada a ver com Ismael, tinha a ver com Isaac. Se ela falasse Deus proverá, Isaac surgia mais rápido. Mas ela quis prover. Escute. Não adianta a gente dar um jeitinho. Se eu me posiciono dizendo eis-me aqui, eu também digo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E depois, não está dando certo no caminho. O holocausto ainda não apareceu. Eu não estou vendo nada. Aí eu vou usar uma outra palavra. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Segura na mão de alguém e diz assim: vai com o que tem. Vai com o que pode. Vai com o que você consegue. Porque a parte mais cara, mais preciosa, Deus provê. Deus proverá. O Senhor está falando, ou melhor dizendo, Abraão está nos ensinando. Filho, o que nós temos aqui é só o que é possível a gente ter. Mas o que Deus faz, meu filho, está além da nossa possibilidade. É o que, meu pai? Deus, Ele sempre provê o impossível. Deus sempre provê o melhor. Deus sempre provê aquilo que a gente precisa quando a gente não tem como alcançar. Por que você está dizendo isso, meu pai? Porque eu conheço Ele. Porque eu sei quem é Ele. Porque eu já vivi muitas coisas no caminho com Ele. Então, se eu estou falando Deus proverá, é porque mesmo você morrendo, mesmo eu te amarrando, mesmo eu esfaqueando você, meu filho,
Deus, Ele vai me trazer você de volta. Deus proverá. Quem é o cordeiro? Isaac. A prova estava sobre, diga comigo, Isaac. Eu quero o seu Isaac. Eu quero o seu melhor. Eu quero quem você ama. Porque esse amor está me dando ciúme. Tem gente que prega isso. Tem gente que prega esse amor está deixando a sua adoração de lado. Eu também já preguei isso. Porque 13 anos ele deixou de prestar a Deus holocausto. E Deus tem ciúme da adoração. Deus tem ciúme disso. Mas não é sobre isso. Eu posso até conjecturar isso. Mas o que Deus estava falando aqui, nessa extração do texto bíblico, é nos ensinando como precisamos de fato passar as provações que Ele nos coloca. Eu não estou falando aqui a gente coloca. Quando a gente se coloca em algo, é para a gente sair desse algo. Mas quando Deus nos coloca, não tem o que a gente faça, gente. A não ser continuar. A não ser continuar avançando. A não ser continuar caminhando. Porque o resto é Ele que vai prover. É Ele que vai fazer. É por isso que na prova é muito importante a gente continuar caminhando. Porque o impossível é Deus que faz. Então vamos lá. Toda vez que Deus te pedir algo, mesmo que fuja da sua realidade, a resposta certa é, vamos dizer comigo, primeiro, eis-me. A segunda, fale com fé, com confiança. E a terceira é, sempre diga, Deus proverá. Deus proverá. Por que isso, pastor? Porque agora eu não olho mais para Abraão. A minha história não está pautada no Velho Testamento. A minha história está pautada no Novo. E quando eu olho para a cruz, diga comigo assim agora, quando eu olho para a cruz, eu entendo que Jesus venceu todas as coisas. Na cruz Ele levou meus pecados. Na cruz Ele me deu salvação. Na cruz Ele me deu perdão. Na cruz Ele levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Na cruz Ele me libertou e me deu uma oportunidade de viver algo que aos meus olhos, que no meu entendimento, talvez eu nunca iria viver. Porque na cruz nós temos a certeza do que Deus é para nós. Toda vez que vier algo difícil para você, mostra a cruz. Mostra quem é seu Deus. Mostra quanto poder Deus tem para fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque eu estou maduro. Hoje eu tenho maturidade para falar quem Deus é. Antigamente eu não tinha. Eu era um menino na fé, que para pregar eu falava aleluia, glória a Deus, 50 línguas estranhas para eu dizer que eu era espiritual e não falava nada com nada. Mas hoje, o meu papel de pregador, de pastor, é te ensinar a como você viver uma vida com Deus aqui nessa terra. Porque não adianta eu pregar uma mensagem do Velho Testamento e não trazer a realidade que eu e você vive hoje. Eu quero a Deus, eu quero que todos os pregadores, eles façam isso, porque a melhor coisa do mundo é você ensinar a solução do problema que nós vivemos, que é uma realidade. Vai melhorar, pastor? Não. Quem vai melhorar? É você, sou eu. Porque a gente melhora para desviar das coisas que poderiam estragar a nossa vida. E não enxergar e não colocar o nosso foco, porque o nosso objetivo, o nosso foco está em Cristo. Está onde? Está na cruz.
Quais são as boas novas? Cristo morreu na cruz por amor de mim e de você. O Evangelho é cruz. O Evangelho é ressurreição. O Evangelho é libertação, é transformação, é salvação. O Evangelho é isso. E se eu conheço de Deus, eu passo a viver aquilo que Deus quer. E nada, nem ninguém me separará do amor de Cristo. Paulo tinha essa certeza porque ele viu que a vida dele foi transformada. Quantas pessoas foram transformadas aqui? Levante a sua mão que eu quero conhecer você. Se você tem a certeza que sua vida foi transformada mesmo, está na hora de você dizer para essa provação: pode vir, porque eu continuarei caminhando. Pode vir, venha, porque a provação serve para extrair o seu melhor, para fazer você conhecer você de fato e de verdade. Que às vezes você ainda não despertou o leão que está aí dentro, a leoa que está aí dentro. Quando você despertar isso, você vai ver que você não é esse fraquinho, essa fraquinha, que você não é essa pessoa tímida, essa timidez que te oprime, mas que você é uma pessoa determinada, decidida, que olha no espelho e diz: meu, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Porque você tem confiança, não em você mesmo, mas no Deus que é com você. Abraão confiava no Deus que era com ele. Abraão entendia quem era Deus com ele. E quem eu entendo hoje? Quem é o meu Deus? Quem é o meu Deus? É pequeno ou é grandão? Que Deus é esse? Que quer você sofrendo? Ou é um Deus que tem a vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida? O que é que eu preciso fazer? Transforma essa mentalidade. Preste um culto inteligente. Tem muita gente prestando um culto louco. Sabe nem o que está fazendo. Está sentindo a presença, um arrepiozinho. Arrepio você sente quando você toma um susto também. Não muda a vida. Arrepio não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que a gente precisa é deixar de ser escravo da nossa mentalidade fracassada. Abraão entendeu que a mentalidade dele não podia ser fracassada. Ele entendeu que a mentalidade dele precisava amadurecer. Então, eis-me aqui, vai dar tudo certo, Deus proverá. A diferença era essa. Como é que esse cara venceu aquele momento? Como é que José venceu o momento da vida dele? Permanecendo firme, fiel, obedecendo aquilo que os seus pais tinham ensinado, guardando o princípio. Tinha tudo para viver uma realidade que muita gente acha que abafa vivendo. Mas ele desistiu dessa realidade. Fugiu da mulher de Potifar. Não abriu a boca para mentir em momento algum, mesmo sendo acusado e condenado por aquilo que ele não merecia e nem tinha feito. Mas quando chegou na hora certa, Deus proveu para ele. Não é na minha hora, não é na sua hora, é na hora de Deus. Se não aconteceu ainda, não se preocupa, Deus proverá. Se não foi a hora ainda, não se preocupa, confia, Deus proverá. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você? Confia nele todos os dias da sua vida. Porque os que confiam no Senhor são como os quê? Que não grava esse versículo, mas viva esse versículo, mas permanece firme para sempre. Então, deixe o passado de lado. Diga assim: na minha mão esquerda está o meu passado. Conformismo não. Casa de papai e mamãe não. A não ser que não tenha jeito ainda, uma hora você vai sair, sai de vez.
Ah, porque meu pai e minha mãe fez para mim, construiu. Ei, gente, faz a tua vida, na moral. Se lá na frente seu pai e sua mãe vier a óbito, beleza, aí você vai ver isso aí, mas não se preocupa com isso não, porque se você se preocupar com o tanto que o seu pai e sua mãe fez, você vai deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. Mão esquerda, passado, para trás. Mão direita, futuro, a Deus pertence. O que é que Abraão estava nos assinando? Bota aqui, mão esquerda para cima, passado para trás. Futuro, a Deus pertence. Diga, eu não vou deixar a ansiedade, a expectativa destruir o meu futuro. Porque eu vou confiar que o meu futuro está na mão. A Bíblia diz o quê? Que nós precisamos aquietar e saber que Deus é Deus. Se eu tenho que aquietar, eu não me preocupo com o futuro. E o que eu preciso fazer, pastor? Diga comigo, baixe as mãos. Viver o hoje. Como isso? Continuando, caminhando, em meio a qualquer situação. Eu vou continuar, eu não vou parar, eu não vou desistir. Ah, mas eu fui frustrado no passado. Está no passado. O seu futuro está na mão de Deus. E agora, eu decido ficar frustrado ou viver a alegria no Senhor. A viver uma qualidade de vida, a amizade com os meus irmãos, com meus amigos. A viver com pessoas que me amam de verdade. Eu vou ficar lá desesperado no passado, fracassado, triste, trazendo isso para o meu presente e destruindo o meu futuro. Passado morro, futuro a Deus e o agora. Eu gosto muito disso. E o agora, eu vou celebrar. E o agora, eu vou desfrutar. E agora, eu vou continuar vivendo. E agora, eu não estou vendo, mas eu vou continuar, eu não vou desistir. E o agora, vai dar tudo certo na minha vida, porque Deus proverá. E agora? Somente prossiga, avance, continue. Eu vim aqui nessa noite só para dizer isso para você. Não pare, não desista. Deus é com você. Deus está com você. Não é por causa dessa prova que Deus saiu ou desistiu. É você que precisa despertar quem você é capaz de ser nele. Quem você, até quando você vai ficar caído? Até quando você vai ficar prostrado? Até quando você vai ficar ali jogado? Está na hora de você ser valente. Está na hora de você tomar a posição de vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Está na hora de você entender que você é filha, filho dele, amada e amado dele. Deus prova aqueles que ele ama, isso é normal, mas não para matar, mas sim para posicionar essa pessoa a continuar caminhando e a vivendo na esperança que não é nada a ver com as coisas materiais ou físicas, é a esperança que é ele, que é Cristo. Então, esse é o meu conselho. Essa é a palavra que eu tenho para você. E a oração que eu faço hoje por você é que Deus se revele a você. É que Deus, Ele liberte você. Mas te liberte de uma exegese ou uma hermenêutica ou uma crendice que lhe ensine quem de fato é Ele. Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer quem é esse Deus amoroso e poderoso e justo e fiel, que tem um futuro brilhante projetado, destinado a você.
É só você seguir esse rumo aqui que Ele quer, o resto, tudo acontece. Você vai ver a Bíblia toda, nenhum homem fez nada na possibilidade dele. Toda vez que Deus queria glorificar o nome dele, Deus desce de lá de cima, dos céus, e glorifica o nome dele através de algo impossível na vida de homens. Até o próprio Jesus poderia fazer algo especial, mas ele não fez, porque ele não pôde se usurpar do seu poder. Paulo dizia: o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, eu faço. Mas o mesmo Paulo que disse isso, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem um momento de fraqueza? Tem. Você só não pode permanecer nela. Você tem um momento de desespero? Tem, mas você só não pode permanecer nele. Está na hora de você dizer: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Cristo que vive em você. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do futuro que Deus tem preparado para você. Esse futuro está na mão dele. Agora faça o que você tem que fazer hoje. E só você pode decidir fazer hoje o que precisa ser feito. Mais ninguém. Não sou eu, não é a pessoa que está do seu lado. É você que tem que tomar uma decisão de dizer: a partir de hoje, pode vir o que vier, mas nada me separará do amor de Cristo. Abacuque entendeu isso, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, eu entendi que no capítulo 1 eu iniciei querendo julgamento. No capítulo 2 eu comecei a ter um entendimento e já a retroceder. E no 3 eu tive a certeza de quem Deus é. Aos iniciantes eu digo: continue, porque uma hora você vai amadurecer. Aos maduros eu digo: nunca mais diga que Deus não está com você, porque Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Use a palavra ao seu favor. Tome decisões por intermédio da fé que está aí em você. E diga que em meio à decisão que você não consegue tomar, Deus proverá. Que Deus em Cristo abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que você tenha uma semana repleta de paz, de prosperidade. Uma semana cheia da presença do Senhor.